salve galera, boa pra nós. Esse é o episódio inaugural do podcast Cola na Grade. Esse é o primeiro episódio, né, no qual nós teremos 4. Calma que eu tô um pouco nervoso, mas a gente vamos com calma, a gente vamos aqui se ambientando nesse clima, né? Teremos 4, cada um com seu tema, e esse tema aqui será, o episódio será encarceramento em massa e justiça restaurativa, né? Eu sou Maurício Monteiro, né? Sou um sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo. Fiquei 16 anos preso e passei em várias penitenciárias. Hoje eu sou formado, faço parte do corpo educativo Memórias Carandiru e também o canal Prisioneiro 84901, né? Vai lá dar uma olhada lá que vocês vão ver o papo que nós estamos trazendo para vocês, que é essa mídia tradicional não traz, né? Mas hoje, como nós estamos aqui também com nossos convidados, né, meu? 2 pessoas ilustres, eu vou deixar os caras se apresentar aqui, certo? Que essas pessoas são ilustres, né? Então nós temos aqui o pastor Sidney Salles, certo? E temos o Dr. Luiz Bravo, né? Que são pessoas que não gostam muito desse título, mas foi conquistas, né? Não foi por acaso. E essas conquistas, elas têm que ser lembradas assim, pelo menos eu acho super importante, né? Então vamos deixar em primeiro momento aí o nosso querido pastor Sidney, que se apresenta, fala quem você é para nós, para esse público aí que vai estar nos assistindo. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos e agradecer também o convite, né, Monteiro? Principalmente também do estúdio aí, dos nossos patrocinadores. E meu nome é Sidney Francisco Salles, tenho 56 anos, mas também sou egresso do sistema carcerário, né? Eu me encontrava naquele dia 2 de outubro de 1992, naquele massacre do Carandiru, onde eles dizem que foram mortos, ou melhor, assassinados 111 detentos, mas consegui dar a volta por cima, ressocializar, e hoje também sou pastor evangélico, mas independente de ser pastor evangélico também, hoje eu desenvolvo um trabalho, eu tenho 4 centros de reabilitação, né? Um para moradores de rua, que é casa de passagem, para pessoas vítimas de calamidade pública, outro para pessoas dependentes de química, outro para pessoas também que a gente trata mais dentro do alcoolismo, e outro uma casa de idosos, e graças a Deus temos alcançado diversos êxitos aí, e hoje nós viemos aqui para poder somar. É uma satisfação imensa estar aqui com você, com o Dr. Luiz, então, né, que é um fera aqui também. Mas nunca deixando de acrescentar que nós faz parte da primeira frente de sobreviventes do cárcere, não, né, mano? Com certeza. Que é uma frente que é o seguinte, o objetivo é esse, é nós trazer, né, essas dores que nós temos, que nós passamos, né, e o que nós precisamos para quê? Para que a gente tente entender toda essa violência que nos acomete para que não reinserimos no crime. Porque se a gente parar para pensar, existem muitas pessoas, né, que elas saem do presídio e sem oportunidade acabam reincidindo no crime, né? Essa é a nossa sociedade. Agora vamos dar a palavra aqui pro nosso querido Dr. Luiz aqui, pô. Oh, seja bem-vindo. Oi, gente, obrigado. Boa tarde. Muito honrado, muito humildado pela oportunidade de estar ao lado de pessoas tão inspiradoras pela história de vida, pela jornada, também pela palavra, pela ação. A honra de já, né, ter essa conexão com você, Maurício, de uns tempos para cá. Eu lembro que em 2022 tive a oportunidade de te conhecer lá por conta de um evento patrocinado pela OAB em memória aos 30 anos do massacre do Carandiru, e hoje uma honra inenarrável aqui, um prazer inenarrável pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, pastor Sidney Salles. Eu venho da área do direito, me formei em 2004 e desde 2004 atuando na área criminal como advogado. E trago aqui, né, para não me estender muito, o aprendizado muito valioso que eu tive como estagiário. Na época não tinha Defensoria Pública, era Procuradoria da Assistência Judiciária, PAJ, né? E eu querendo, fascinado na faculdade, pô, quero descobrir, explorar mais essa coisa do direito penal. E a primeira oportunidade, o profissional que apareceu foi esse estágio. E aí eu pude, nesse momento, vivenciar de dentro o funcionamento do sistema de justiça criminal. E desde então fiquei mexido, incomodado, indignado. Não, esse negócio não faz sentido, cara. O meu testemunho foi de ver o impacto destrutivo do sistema nas pessoas que passam por ele, que são presas, nas famílias dessas pessoas presas e nos profissionais que atuam nesse sistema, né? No sistema da segurança pública, operadoras do direito. Eu falei, não é possível que não tenha outra forma da gente lidar com um conflito humano que não dependa da aplicação desse tipo de violência. Então, muito resumidamente, comecei atrás disso e lá pelas tantas achei isso que a gente chama de justiça restaurativa. Acho que em 2011 eu tive um primeiro contato com isso, e daí em 2013 eu resolvi abandonar a advocacia e me aprofundar em cursos
para trabalhar com formas outras de se lidar com conflito, formas que não dependam de ferramentas violentas, né? E de lá para cá, tenho me desenvolvido como facilitador, educador, articulador em projetos de justiça restaurativa, principalmente no sistema de justiça criminal. Uma das maiores autoridades aqui, Não, no cara, essa Brasil. autoridade. Sim. Nesse aspecto, sim, esse conhecimento, ele tem que ser exaltado porque ele é um conhecimento que, ao alcance de todas as pessoas, pode mudar a vida. Pode mudar a realidade, então nós temos que exaltar isso, nós não pode deixar para lá. Eu quero trazer aqui um pouco, né, de uma pesquisa que eu fiz, né, e vou ler, porque, né, nem tudo a gente tem na mente, né, a mente a gente tem o que a gente tem propriedade. Então, em 1992, a população carcerária no Brasil já estava em quarto lugar, com 114.377, equivalente a 74 presos por habitantes, né? Isso segundo o Senapen, Secretaria Nacional de Políticas Penais. Hoje, o número de custodiados no Brasil é de 640.794 em celas físicas e 190.080 em condicional, dando um total de 834.874. Né? O número é de 411 presos por 100 mil habitantes. Olha a diferença entre 74 presos por 100 mil habitantes, nós mudou para 411 mil presos por 100 mil habitantes. Um crescimento carcerário de aproximadamente 628%. Isso nós estamos falando em julho de 2023, que essa pesquisa é de lá. E eu já vi uma outra pesquisa que já aumentou 0,8% esses números. Então, quer dizer, é um número muito grande, né? E alguns dos motivos, né, que nós trazemos esse aumento carcerário, né, é o tráfico de droga, né, a violência urbana, e entre a violência urbana a gente traz assassinatos, tentativa, ataque às pessoas para roubar os bens, sequestros, crimes relacionados a gangues, violência domésticas e outros, né. Também trazemos a aplicação rigorosa das leis penais, né? Falta de investimento em medidas de alternativa à prisão e os desafios estruturais no sistema de justiça criminal com a morosidade dos processos judiciais. Então, isso e muitos outros, né, que podem ser dito aqui no nosso bate-papo, fez com que se elevasse a esse patamar essas pessoas em situação de cárcere. Né? E é aqui eu vou deixar o Sidney falar primeiramente, falar um pouco, né, sobre como que foi a casa de detenção, como que estava a casa de detenção, essa superlotação que era na época, né, que eu estava lá também, mas hoje o nosso convidado é ele, então é ele que fala, eu só estou aqui só para apresentar e escutar, né, e a gente tentar fazer essa relação com hoje, né, e uma medida que a gente possa pensar, você tá ligado, em como mitigar essa violência, como mitigar esse crescimento, você tá ligado, prisional, né, que infelizmente é uma violência e a gente sabe que a violência gera violência, né? Então, passo a palavra para você, pastor Sidney, por favor. Monteiro, nós não falamos na teoria, nós falamos na prática porque nós vivemos essa realidade, né? E desde a época que nós passamos pelo maior presídio da América Latina, que era o Carandiru de São Paulo, já existia essa superlotação. Eu me recordo que quando eu cheguei, tinha aproximadamente quase 8.000 detentos, você entendeu? Só no Pavilhão 9 tinha 2.500, meu irmão. E era um local onde era abandonado pelo Estado, porque tinha aproximadamente uns 25 a 30 agentes penitenciários. Se você for dividir 2.500 aí para 25 agentes penitenciários, pô, esse agente penitenciário tem que cuidar quase de 100 presos para cada agente penitenciário, entendeu? Então, quer dizer, você vê a incompetência do próprio Estado, né, meu? Da onde mudaram a senzala pelo sistema carcerário, encarcerando as pessoas, entendeu? Né? Dizendo que antigamente a Lei Áurea, ela foi tipo para inglês ver, né? Porque se tornou os presídios iguais às senzalas de antigamente. Porque hoje, dentro dos presídios, quem está lá? O negro, né? As pessoas periféricas. E principalmente a desumanidade que existia. E sem dizer que não tínhamos direito nenhum de recorrer a nenhum benefício. Muitas das vezes nós tínhamos que estudar até o próprio Código Penal para nós fazer a nossa própria defesa, porque a FUNAI era muito lenta, os processos. Inclusive nós vimos naquele massacre pessoas que estavam lá, que foram assassinadas, que estavam com pena vencida. O próprio nosso amigo Claudinho, que fazia o Jogo do Bicho, né, que foi assassinado, foi uma das maiores percas que nós tivemos naquele
naquele genocídio que existiu ali, e sem dizer também a ressocialização, né? Porque quando eu saí também, ela não existiu, pelo fato de eu ser negro, pelo fato de eu ter antecedente criminal, pelo fato de eu ter sido sobrevivendo no massacre Carandiru e pelo fato de eu não ter nenhuma qualificação para o mercado de trabalho. Então, quer dizer, as portas se fechavam. E como a porta se fechava, o que acontecia? Reincidir novamente no mundo da criminalidade, né? E aí foi o que aconteceu comigo quando eu saí. Depois disso, então, num confronto, eu tomo 6 tiros, fico em cima da cadeira de roda, e aí eu tenho mais uma outra dificuldade, que agora também eu sou portador de necessidade especial, muito mais difícil também, quando eu retornei num delito para dentro do sistema carcerário, agora como portador de necessidades especiais, entendeu? E aí eu vejo também a superlotação dentro dos distritos e eu saio novamente, depois eu volto de novo no tráfico de droga e percebo que o sistema não mudava nunca. E sempre o sistema era aquele mesmo, você entendeu? Sem os próprios presos terem direito de buscar os seus próprios recursos para poder ter a sua reinserção social, ou então ter qualificação no mercado de trabalho, você entendeu? E eu via que o sistema não mudava. Mas aí, na minha última saída da minha última prisão, foi onde eu encontrei já existente, né, que eu posso até dizer que é mais ou menos quase parecida com a justiça restaurativa, algumas pessoas cristãs, que foi aonde elas me acolheram e fizeram com que, não que eu estivesse junto com a vítima, mas fizesse com que eu mesmo me perdoasse, lembrasse dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, de tudo aquilo que eu pratiquei de errado, entendeu? E que eu pudesse, então, perdoar a mim mesmo, para que eu pudesse, então, se reconectar e ressocializar dentro da sociedade. E foi aonde aí eu consegui. E aí, através disso, eu conheci, dentro dessa instituição, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que hoje já é falecido, mas esse cara, ele morreu com o Código Penal dos Direitos Humanos, debaixo do braço. Entendeu? E ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre justiça restaurativa, isso em 2004, 2005, cara. E ele já falava que isso em Portugal não, no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, essa coisa já era uma questão de política pública, onde eles já tinham obtido vários sucessos de pessoas realmente dentro desse programa de encontro, onde encontrava ali a vítima e o opressor, e ali ele se reconciliava, sabe? Porque ele era um dos facilitadores desse diálogo entre essas pessoas, e isso, ele morreu com esse sonho, de querer ver essa coisa funcionar, essa coisa progredir, mas hoje nós vemos aí que ela tem pouca força, né, meu irmão, entendeu? Em 2019 eu tive em Harvard e eu falei isso, que bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido ressocializado, entendeu? Mas não para as instituições evangélicas, para o grupo ali de uma sociedade civil, não, mas como direitos penais, como direito também dos direitos humanos, como também direito dos próprios juízes, promotores, né, as autoridades de direito, que está o doutor Luiz aqui, que pode falar muito melhor do que eu, implantar isso. E, além disso, levar isso para dentro da comunidade, você está entendendo? Porque, melhor do que isso, a comunidade tem que estar ciente, porque eu não fui aceito pela sociedade. Você está entendendo? Como eu não fui aceito pela sociedade, o que eu fiz? Eu retornei novamente para a criminalidade, você está entendendo? Quanto tempo você ficou preso, Cid? Eu fiquei 7 anos ali entre casa de detenção e penitenciária. Depois do massacre, eu fui para do Estado fui para Parelheiros, de Parelheiros eu fui para Venceslau, de Venceslau eu fui para Mirandópolis. Depois de 7 anos ganhei minha liberdade, depois fiquei mais 3 meses preso, depois da outra fiquei 28 dias, entendeu? E alcancei minha liberdade. Só que eu sempre vi esse sistema falido, entendeu? E hoje eu vejo de fora, né? Hoje eu tenho 4 centros de reabilitação, entendeu? Um para morador de rua, pessoas com casa de passagem, pessoas moradoras de rua, pessoas vítimas de calamidade pública, mulheres vítimas de violência, outro para pessoas que fazem uso e abuso de substância psicoativa, psicotrópicos elítica, né? Pessoas dependentes químicas, tenho 2 centros e tem um para idoso também. E hoje eu vejo isso diferente. Em 2019 eu tive o prazer de ir na Brasil Confere, em Harvard e Maiti, convidado pelo desembargador Antônio Carlos Malheiros. E lá nós abordamos também o porquê da massa, que eles me chamaram justamente para falar a respeito dessa massa carcerária, que o Brasil, até então, 2018, ele era o 4º país. De 2018 para 2019, ele passou a ser o 3º país, entendeu? Estados Unidos, China, Brasil e Rússia, se eu não me engano, entendeu? Mas só que na ocasião, era 730 mil presos, você entendeu? E 40% da população ainda estava em situação provisória, que nem condenado
estavam, mas já estavam ali cumprindo suas penas. E por incrível que pareça, né, 40% parece que é um número também que nunca muda, né? É sempre 40% dessas pessoas. Parece que o sistema ele traz isso, né? Ele não muda, você tá ligado? Do mesmo jeito que na saidinha é 5 a 6% que não volta. Parece que é um número programado que o Estado nos traz, né? E 40% é isso. Mas é bom a gente tentar entender também, você tá ligado? Quando houve um massacre na casa de detenção, né? Quem que eram aquelas pessoas que ali estavam, certo? Aqueles conhecidos nossos, né? Pastor, que eram várias pessoas que a gente sabia quem estava lá, aqueles crimes que a gente sabia que muitas vezes, quantos que nós vimos chegar no pavilhão 9, que era a primeira vez, e daqui a pouco, aí passava alguns meses, a pessoa foi embora, passava algum tempo, nós escutava o cara dando um salve lá no pavilhão 8, que já era a segunda. Né? Então, quer dizer, essa reincidência por falta de políticas públicas, né, que o Estado não traz, quer dizer, política pública que existe, que é que nem você falou, para inglês ver. Você tá ligado? Até hoje nós temos essa política, né? Mas que de fato ela não existe. E a gente tem que entender o que a gente sempre traz. A violência, ela gera violência. Então, a partir do momento que essas pessoas são violadas, elas vão fazer o quê? Retransmitir a porra da violência também, né? E um adendo, Então, Monteiro, aquela lei também que eles colocaram, a 11.343, ela deu um número exuberante para essa massa carcerária aumentar, porque pegava pessoas que estavam traficando, mas para poder pagar a sua dívida para o traficante de serem usuárias. Mas quando ela era presa ali em flagrante, elas eram condenadas como traficantes, entendeu? Sendo que ela era dependente de químicas. Sendo que dentro do próprio sistema carcerário não existe esse tratamento, entendeu? isso Para foi esse quando? dependente químico. Isso já quase em 2015, 2016. Isso, e entendeu? agora? Ela foi derrubada. Isso, então, entendeu? foi Depois derrubada, dessa mas nossa agora nós temos aqui o endurecimento das leis novamente, né? Então, Qualquer e baseado nós é comentamos essa cana. lei lá na ocasião que eu me recordo que eu levei esse tema lá em Harvard e estava o nosso ministro Luiz Barroso. E ele ficou até vermelho, sabe, quando eu falei assim, né? Porque estava culpando o Estado, né, irmão? Entendeu? Porque é falha do Estado, você entendeu? De não aplicar. Entendeu? E de não também dar condições para o preso que ele não se envolva com pessoas de alto grau de periculosidade, como nós vimos diversas pessoas envolver e reincidir no crime, justamente por isso, por não ter essa oportunidade, você entendeu? De ser reinserida na sociedade. Aí o doutor pode falar muito mais que eu. Porque parece que é isso que o Estado quer, né? Então, e aí a gente pensando, né, meu, em tudo isso, né, quer dizer, em opções, né, de reinserção e não, você tá ligado, o regresso, né, dessas pessoas ao cárcere, nós vamos escutar aqui, né, o Dr. Luiz falar um pouco sobre essa justiça restaurativa, porque ela passa a ser uma opção e por ela ser uma opção clara, parece que o Estado não dá atenção, porque não é isso que ele quer, você tá ligado? Eu não sei se hoje é uma política, né, esse fato da justiça restaurativa, mas eu gostaria que você trouxesse para nós, doutor, sobre a política ou alguma outra coisa que você queira comentar também a esse respeito, a palavra é sua. Valeu, Maurício, obrigado. Por favor, não me chamem de doutor. Eu adoro. Não, né? não só não É tenho uma conquista. doutorado, como é isso, cara. Acho que a conexão e na prática desses ambientes institucionalizados, né, esses títulos, eles são muitas vezes usados para reforçar o distanciamento. Né, e a diferenciação dos lugares ocupados pelas pessoas, né? E óbvio que eu ainda vivencio isso como advogado, e para mim é um desafio, na verdade, é um compromisso ético de vamos deixar isso de lado, porque para mim você é um professor e a imagem de pastor também é uma coisa que eu reverencio demais, e eu aproveito para dizer aqui que eu tô aqui por conta de vários heróis, mas um deles é um pastor, que é o Martin Luther King. É a minha grande inspiração de vida. E é por isso que eu tô aqui, por isso que eu me dediquei a esse trabalho, desde da minha adolescência, assim, algo nele e na mensagem dele me tocou. Então é isso, Maurício e Sidney, porque eu escutei a recomendação aqui, não precisa me chamar de pastor, então não precisa me chamar de doutor. Ninguém quer. E eu quero, de tudo que vocês disseram, a gente poderia pegar várias deixas, né, para elaborar um pouco mais, para falar sobre a justiça restaurativa. Eu acho que são muitas as possibilidades. Eu trago aqui, né, dentro da minha cabeça uma fala do professor Luiz Simas, lá do Rio de Janeiro. Ele fala: o projeto do Brasil
como país, é um projeto que deu certo. A gente fica muito falando que o Brasil é um país que não deu certo. Deu certo. Porque o projeto do Brasil é um projeto discriminatório, é um projeto de exclusão, de segregação social. Isso está na raiz, está nos pilares de como se desenvolveu e se pensou a estruturação desse projeto de Estado. Então a gente precisa olhar e reconhecer isso. Então, talvez para mim, isso é algo que eu tenho percebido ao longo de muito aprofundamento e experiência, né? Por que propostas diferentes e propostas como a da justiça restaurativa sofrem esse tipo de dificuldade e não dão certo tão rapidamente? Porque a gente está falando de elementos que estão incrustados, enraizados nos pilares da nossa cultura. Não porque somos naturalmente ruins, mas porque isso foi cultivado ao longo de séculos como referência para a gente ser alguém, né? Por uma imposição colonial. Então, acho que eu tenho percebido agora, recentemente, um dos principais papéis de movimentos de luta e alternativos para a transformação disso tudo, um dos principais papéis é questionar esses pressupostos que estão escondidos, mas continuam ali para a sustentação disso tudo, que a gente quer ver transformado. Então, a proposta da justiça restaurativa ela começa a funcionar agora com um pouco mais de força, algum reconhecimento de lugares institucionais importantes, mas um aspecto complicado da justiça restaurativa no Brasil, por razões ainda que a gente não sabe explicar exatamente, é que ela foi ganhando força por parte de um protagonismo do judiciário. E isso é desafiador porque, ao mesmo tempo em que existe um potencial, né, de um discurso de justiça restaurativa vir desse lugar e poder ajudar na transformação de como as coisas funcionam no sistema de justiça, o cerne da justiça restaurativa, o espírito da justiça restaurativa é de crítica e problematização ao sistema punitivista. E muito dificilmente os sistemas se abrem espontaneamente para se autotransformar. E aí, quando você tem essa coisa do judiciário protagonizando esse discurso, você tem essa dificuldade. Então, que não fique só no judiciário, né? Então, eu acho que esse desafio traz uma força por conta da legitimação que um discurso desse lugar institucional traz. Como eles estão falando sobre justiça restaurativa é válido, só que ao mesmo tempo as limitações que a gente vivencia no movimento da justiça restaurativa passam por isso, né? Por esse bloqueio natural das instituições não quererem se transformar de forma tão espontânea, porque isso envolve privilégio, envolve relações de poder, envolve a preservação desses pilares que perpetuam essas violências, né? Então, a justiça restaurativa ela precisa ser pensada, e eu comecei a me engajar até pelos trabalhos e lugares nos quais eu atuo, a pensar o papel comunitário da justiça restaurativa e o protagonismo, porque é isso que a justiça restaurativa traz, ela fala, as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas precisam ser protagonistas da elaboração e da construção das respostas que são importantes para elas, que são importantes para as vidas delas, para elas viverem bem, para elas se sentirem bem. Né, para a continuidade da vida acontecer de forma saudável. Então, o histórico da justiça restaurativa em outros lugares do mundo, ele é muito protagonizado por movimentos sociais, como os que vocês lideram. Problematizando, em primeiro lugar, esse sistema destrutivo, perpetuador de violências, perpetuador de racismo, de violência de gênero, perpetuador perpetuador de privilégios vários, que, da forma como você fala e a gente costuma repetir, né, faz com que violências gerem violências, por diversas razões. Então, uma crítica a isso, e a crítica a isso, quando você vai olhando mais fundo, você vai percebendo, bom, isso que existe, eu aprendi na faculdade de Direito, e por conta de ter sido condicionado e adestrado com esse discurso, eu demorei muito para perceber que as coisas poderiam ser diferentes. Quando a gente aprende na faculdade de Direito o funcionamento das coisas, não explicam para a gente o porquê desse funcionamento. Da onde vem essa construção? Porque vem de um lugar, não vem do nada. Não vem de uma iluminação de um filósofo europeu que falou, não, essa é a melhor maneira, vamos seguir assim. Não, existe um contexto histórico a partir do qual essa forma de fazer as coisas foi inventada. E isso não foi passado para mim porque, bom, você tem que funcionar e atuar nesse sistema e você não pode questionar, ele funciona assim porque é melhor. Mas a gente precisa descobrir esses porquês, né? Porque daí a gente critica, desconstrói e pensa em transformações, em outras possibilidades. Então, precisamos mudar o sistema. A gente não precisa depender de violência, o ser humano não é naturalmente violento
E todos esses mitos precisam ser questionados. E outra coisa, né? Daí as pessoas, uma crítica mais individual e humana da coisa. As pessoas que se submetem e passam por esse sistema punitivo, principalmente, né, porque a justiça restaurativa vem um pouco desse lugar, principalmente a pessoa da vítima, elas são deixadas de lado. O Estado não pergunta para ela o que ela precisa, o que ela quer, porque apropria para si o conflito. Fala, bom, eu sou o técnico aqui, aconteceu esse problema aí, vocês calem a boca que existe uma lista de regras aqui que eu vou aplicar, elas já estão pré-estabelecidas, elaboradas por autoridades que geralmente são pessoas, homens brancos europeus, e a gente vai dar a resposta, eu que sou autoridade, e a resposta é a violência. Então você desconsidera a pessoa da vítima e legitima a violência na pessoa, como resposta punitiva na pessoa do ofensor. E, cara, não dá certo. Então, o movimento da justiça restaurativa, para mim, tem um papel super importante no seguinte sentido. Gente, isso que está funcionando não dá certo. Está funcionando com base em crença, não com base em evidência. Existem outras formas de fazer as coisas, olhando para a humanidade das pessoas, de todas as pessoas. E tem muitos caminhos possíveis, confiando na capacidade que as pessoas têm de lidar com os próprios problemas, de gerir os próprios problemas e de acharem respostas boas. Por estarmos ainda numa cultura que se baseia muito na referência de autoridades e de instituições que legitimam violências, lógico que é difícil, não é fácil, não é necessariamente automático, mas quando você dá espaço para as pessoas, isso pode acontecer e acontecer de uma forma muito criativa e construtiva. Então, se a gente pensando desse jeito, então, por exemplo, a nossa pressão, né, como, como as entidades civil, precisa, né, ter esses espaços aqui para nós falar sobre isso. É necessário, né? Mas a gente entende também que existe toda essa dificuldade para a gente se manifestar, porque de uma certa maneira nós somos calados pelo Estado, né? Principalmente nós com a primeira frente mesmo, né? Para a gente ganhar um apoio, para a gente estar aqui nesse momento falando, né? Então foi o pessoal do Fundo Brasil aí que chegou conosco, né? Num projeto que nós ganhamos, que acharam necessário, né? Essa fala, porque senão a gente não consegue falar. A gente tem você como um amigo que está sempre chegando, porque está sempre nessas lutas, tá ligado? Mas a mídia não nos abre a porta, tá ligado? Para que a gente fale, porque é os nossos. Quem que tá indo pra prisão é nós, né, meu? É os nossos que tá indo. E se a gente tem alguma solução que ela cabe, né, para que não aconteça isso, esses espaços do debate a gente precisa muito, mas existe essa dificuldade, né? Por isso que a gente fica feliz pra caramba de você estar aqui conosco aqui, né? Porque você tem uns números ali, eu quero que você fale dos seus números aí também. E só fazendo um adendo, né, Monteiro? Agradecendo aqui o Fundo Brasil por dar esse espaço de voz para nós e também falando ao doutor como que a gente vai desconstruir, sendo que o nosso próprio Código Penal ele é medieval, né? É de 1944, 45, se eu não me engano. 41, muito mais velho do que aquilo que eu tinha em mente. Sendo que a nossa Constituinte ela foi reprogramada ou reconstituída aí em 1988, se eu não me engano, né? E como desconstruir tudo isso para não engessar vocês, até mesmo do Poder Judiciário, que trabalha dentro, aí dando soluções para diversas pessoas encarceradas. E um adendo até em cima disso também, doutor, a gente tem que pensar que a lei de execução penal, ela também vem depois. Vem, 84. Você entendeu? Então, peraí, ela tem algumas coisas que ela não tá, você tá ligado? Sincronizada. No entanto, que os caras falam tanto de reforma, né, da lei de execução penal para adequar algumas coisas, por causa que ela foi feita, mas ela não foi pega, né, nesse âmbito não, a execução, ela foi feita, mas ela não foi, tá ligado, abrangida, porque ela não tá, tá ligado, bem condicionada, vamos dizer assim, no âmbito da Constituição Federal. De 88. Tá ligado? Então as pessoas até falam dessas mudanças, mas muitas vezes eu fico pensando, pô, mas o que nós já tem não cumpre. Vamos mudar o quê? Pois eu acho que tem muita coisa para a gente falar em pouco tempo, né? Mas assim, a gente precisa perceber que a linguagem jurídica, o discurso jurídico é o que a gente pode dizer, ele é epistemicida, ele vem de um lugar de autoridade moral e ele é muito hermético, assim, ele é muito fechado em si. O direito, a linguagem jurídica, ele acha que tem solução para tudo e que não precisa de referência de nenhum outro lugar. Né? Então, isso traz uma limitação e legitima esse lugar de diferenciação hierárquico, né? de autolegitimação,
que dificulta, se você não se esforçar um pouco mais, que dificulta a promoção de transformações. Então, mudanças. Então, por que o Código Penal vigente, ele é um retalho, né? Ele é cheio de mudanças ele está muito diferente do texto original de 1941. Mas, de novo, lembra que eu estava falando daquela coisa, a gente precisa olhar para o contexto histórico, né? O direito ele gosta de passar a ideia de que, olha, se existe uma lei é porque ela é a melhor expressão de uma moralidade ideal que vem de pessoas que tiveram a capacidade e a iluminação de escrever aquele texto. Não, irmão. É um texto feito por seres humanos, com base na história e na biografia desses seres humanos, com base no contexto em que eles viveram. Então, muito do que você vê refletido na lei é a reflexão, na verdade, uma vontade de manutenção de privilégios. Então, qual que é o problema? Por que é importante a gente pensar 1941? O que estava acontecendo em 1941? A ascensão de nazismo, de fascismo na Europa, a Segunda Guerra Mundial. A inspiração para o Código Penal brasileiro é baseada numa pessoa chamada, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Rocco, um italiano, que era ministro de Justiça do Mussolini. Então é baseado no Código Rocco, o Código Penal, que era um código fascista. Então, de novo, muitas mudanças de lá para cá. 1984, um movimento de reforma penal, que não foi só a lei de execução penal, mas também a parte geral do Código Penal foi reelaborada em 1984, nesse movimento todo, trazendo alguns avanços interessantes, com o intuito de diminuir a opressão do sistema punitivista. E aí, em 1988, um marco muito importante aqui para o nosso contexto histórico-político, que é a Constituição cidadã, dita cidadã, que simboliza esse momento de transição do regime ditatorial, civil-militar, para um regime democrático. Tem um professor da Federal, aqui de Osasco, Federal de São Paulo, o Augusto... professor Acácio Augusto, ele fala que a gente vive numa realidade de democracia securitária, porque mesmo com a Constituição, você consegue ver sinais na Constituição de manutenção e preservação de ideais autoritários. O capítulo sobre segurança pública na Constituição Federal é um exemplo taxativo disso, né? Então, como transformar? Você precisa ir além do discurso jurídico. E como eu falei, como o discurso jurídico, as instituições jurídicas, elas são muito apegadas a isso, elas têm dificuldade de ir além, de olhar outras fontes de saber. E a justiça restaurativa, não se desconstrói. A justiça restaurativa, ela se baseia no diálogo de saberes, né? Não existe um monopólio do que é justiça, do que é paz, do que é segurança, para a proposta da justiça restaurativa. Então você precisa ter cuidado para os significados em determinada comunidade, para aquele contexto conflitivo que é importante para as pessoas. Então eu acho que começar a ter um pouco de abertura e percepção sobre essas referências todas já começa a nos abrir espaço para perceber, não tem verdade absoluta, né? Não é porque está na lei, porque é direito, porque o juiz fala, porque o deputado fala. Em primeiro lugar, é tudo humano. E eles falam a partir das necessidades. Então, eu me perdi aqui. Só quero voltar para o seguinte ponto. E para me conectar com o que o Sidney falou aqui. O caminho de transformação, a gente pode pensar em vários possíveis primeiros passos para esse caminho de transformação acontecer. Acho que talvez o mais potente, e falo também da minha experiência, é olhar para dentro. E quando eu fiquei emocionado aqui, gente, quando você falou, eu passei, e você falou da referência do Malheiros, que nos deixou precocemente, que foi um movimento, que foi uma pessoa que contribuiu de forma inestimável para o movimento da justiça restaurativa, juiz aqui do Tribunal, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e você falou, eu passei se eu te entendi bem, né, por uma oportunidade restaurativa, porque eu precisei olhar para o que eu fiz, precisei me perdoar, ter compaixão comigo mesmo. Você precisou enfrentar suas sombras. Essas instituições, o sistema de justiça e os profissionais que atuam nela precisam enfrentar as próprias sombras, os próprios medos, se conectar com aquilo que os inspira, porque o discurso do direito é belíssimo. Por que a gente quer punir? Por que a gente quer colocar na cadeia? Por que a gente quer mais segurança? Porque a gente quer evitar que crimes aconteçam? Tá, isso está funcionando? Não está.
Mas por que continua? Por conta desses apegos a crenças, a lugares de privilégio, a lugares de autoridade. Então, talvez a primeira coisa, Maurício, que eu acho importante dizer aqui é o seguinte, cara. Existem muitas evidências científicas que já apontam com muita tranquilidade e baseadas em metodologias consolidadas que demonstram que a coisa como funciona, a coisa como ela está posta, a realidade como ela está posta, não funciona para conseguirmos de forma igualitária, de forma participativa e de forma democrática a concretização desses ideais que se buscam de paz, de segurança, de justiça. Diminuição dessa massa carcerária. Diminuição de massa carcerária. E aí você tem o reflexo do encarceramento em massa. O encarceramento em massa é um sintoma, um reflexo meio que inevitável do discurso punitivista não refreado e não questionado e não problematizado. Né? Porque ele começa a se replicar e se legitimar na boca pequena, cara. Assim, quantas pessoas da comunidade e de comunidades afetadas pela violência do Estado legitimam a violência do Estado. Que é a vingança, né? Que nós a estamos falando. não, Eles não querem a justiça, quer a vingança, Exato. né? Mas isso é importante a gente pensar. Justiça tem vários significados. O significado punitivista, o significado de justiça para a concretização das respostas punitivistas, para a viabilização dessa atuação do Estado, se baseia numa ideia de vingança. Isso precisa ser reconhecido. A justiça pode ter vários significados. Eu acho que no final das contas, se a gente elaborar um pouco mais, até olhar para outras culturas, para mim eu comecei a perceber justiça como uma necessidade, como um almejo ético, né, de convivência, de vivência conjunta, que busca por reequilíbrio. Como que esse reequilíbrio pode acontecer? De várias formas. Pode acontecer de forma mais vingativa, de forma mais punitivista e de forma mais restaurativa. O caminho da justiça restaurativa é um caminho de busca por esse equilíbrio, mas com a participação das pessoas envolvidas no conflito e com o cuidado de se olhar para essas humanidades e buscar saber o que elas precisam e como que elas podem sentir que esse reequilíbrio está acontecendo na vida delas. Por um caminho que faça sentido para elas também, e não por um caminho que se baseie numa linguagem técnica que elas não sabem o que significa. Então, o que não funciona? E aqui eu trago muito rapidamente alguns pontos, muito rapidamente mesmo, porque os detalhes são muitos. Dados de um estudo de um professor, que eu escutei pela primeira vez em 2019, chamado Alberto Koptke, que ele é, se não me engano, da Federal de Santa Catarina. E ele fala sobre segurança pública baseada em evidência. Porque ele fala que as políticas públicas de segurança pública e de justiça criminal, e isso é um dado, não são baseadas em evidências, não são baseadas, por exemplo, em estudos antropológicos, sociológicos, históricos, que demonstram que determinados instrumentos que no discurso político são entregues, são apresentados como bons e melhores, funcionam efetivamente. Então, o que não funciona? Vamos olhar para policiamento, considerando aqui a prática de policiamento. Guerra às drogas não funciona. Você consegue associar com muita clareza essa explosão de massa carcerária com essa política pública que foi idealizada lá nos Estados Unidos, imposta e de forma colonizadora aqui para a América Latina. Principalmente quando é feita como é feito aqui, de forma indiscriminada e de forma subjetiva. Né? Você tem as autoridades treinadas, persegue, busca e anula esse inimigo, que é isso, né? A gente precisa lembrar que a principal atuação ostensiva, preventiva de segurança pública na cultura brasileira é militarizada. A cultura militarizada está baseada numa lógica bélica de luta contra o inimigo, luta e extermínio contra o inimigo. E quem que é o inimigo, vocês sabem melhor do que ninguém. É o jovem preto Pena periférico. de morte camuflada. Execução sumária, culturalmente legitimada, mas juridicamente não está em vigor, mas funciona. Então, letalidade, brutalidade policial, tira esses caras, né? Você tá limpando o terreno. Eu lembro, cara, uma coisa que assim, né, me conectando aqui com vocês, em 92, por alguma razão também me senti muito tocado e mexido. Eu lembro que eu estava na escola, quando eu vi o episódio do massacre do Carandiru, e eu lembro como eu escutei na mídia e de pessoas próximas, porque eu venho de um círculo militar, eu não sei se vocês sabem, mas escutando de pessoas próximas, foi feita uma limpeza ali, a gente saiu ganhando. Esse tipo de discurso, ele acontece, ele é aceito
porque a gente, e essas pessoas, e todos nós, e eu em muita medida, em alguma medida, passei por essa lavagem cerebral, a gente objetifica esses humanos, e aí eles deixam de ser humanos. Se não é humano, tudo bem, limpou, pode matar. Né? Alguns professores falam, né? Muito interessante, você tem um movimento, né? Primeiro você outrifica, depois você objetifica e depois você desumaniza. Quando você desumaniza alguém, é muito mais fácil você aplicar violência, porque não está sendo uma violência contra um humano, é contra alguma outra coisa. Então, sistema penitenciário. Então, assim, prender mais funciona? Não funciona. Quanto mais tempo você fica na cadeia, quanto mais tempo você impõe de pena, maior a taxa de reincidência. Então, isso está baseado em pesquisas científicas. Quanto menor o tempo de pena, menor o índice de reincidência. Diferença mais ou menos de 10% num estudo que eu peguei aqui. Câmeras corporais. Vamos falar um pouquinho sobre câmera corporal? Nossa, cara? Esse vai ser um episódio também mas vamos. Muito rapidamente. Não, pode soltar a voz. Porque a frente de atuação do Estado, cara, com a população é a polícia. Né? Quando chega no sistema de justiça, você já passou por vários atendimentos de órgãos do Estado, né? Sem voz. Hã? Sem voz. Sem voz, né? Exatamente. Atendimentos e violências, né? Vamos para números aqui, para ir bem direto ao ponto. Câmera corporal ajuda ou não ajuda? O que a gente quer ver aqui? A gente quer ver diminuição de brutalidade policial. Mas brutalidade policial é importante porque você cala a boca do vagabundo, você deixa ele com medo. Isso não funciona, cara. Na verdade, brutalidade policial aumenta a taxa de criminalidade, legitima a atuação do que a gente chama de crime organizado. E se você quiser olhar para números, em medida alguma diminui taxas de criminalidade. Isso aí. Não, segundo a doutora Joana Monteiro, ela tem um estudo monstro em cima disso daí e mostra que não. Então aqui em São Paulo, 2019, implementação de câmeras corporais. Muitos estudos foram feitos entre 2019 e 2021. Entre 2019 e 2021, números. Redução de 57% de mortes decorrentes de intervenção policial. Cara, 57% não é pouco. Se você considerar... São vidas. Se você considerar os números da polícia daqui do estado de São Paulo, a estimativa que fizeram foi de 110 pessoas que não foram mortas por conta dessa política pública. Isso. Queda de letalidade da rota, Maurício. Então, esse estudo eu tenho ele também, e a gente tem que pensar que é o seguinte, não foi comparado de um ano para o outro, não. Foi a diminuição, você tá ligado, subsequente dos acontecimentos. Pode continuar, é bem interessante isso. Então, queda de letalidade na rota, que é uma das agências mais letais, né, agências policiais. Queda de 77% de letalidade. Uso de câmera esquadrão corporal. Da morte, né? 63% de queda de lesão corporal em intervenções policiais. Redução da maioridade penal. Funciona? Não funciona. Por quê? Porque aumenta a reincidência. Você coloca jovem de 18 anos, de 16 anos no ambiente penitenciário, vocês estavam dando aula sobre isso aqui antes da gente começar, para mim pelo menos, estavam dando aula aqui agora, você aumenta a reincidência. Então o jovem de 16 anos que vai para o ambiente penitenciário, carcerário, ao invés de ir para o ambiente socioeducativo, e não que o socioeducativo seja bom, aumenta a taxa de reincidência. O próprio sistema socioeducativo, você, para um jovem de 16, 17 anos, 14, 15 anos, ir para o sistema socioeducativo é pior do que qualquer outro tipo de intervenção preventiva, terapêutica que seja. Né? Dados, números mostram isso. Então, Malheiros falava que se nós continuarmos diminuindo, o bebê do negro numa periferia já vai nascer algemado. Pois é, então sempre lembrando do viés racista desse tipo de politicagem que defende e propaga a necessidade por punitivismo. Punitivismo para quem? Né? E aí a gente tem os dados, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do IPEA também. Né? Perfil da pessoa privada de liberdade, 68,2% são negros, 70%, vai. Subnotificado um pouco. Subnotificado um pouco. E você pensando numa população que é 52, 3%. Não, de pretos? De negros não, no Brasil. 68% nós somos. No Brasil? No Brasil. Tá.
Bom, enfim. Segundo o IBGE. Mas você tem uma sobre-representação de negros no ambiente penitenciário. Não, então, eu sempre trago isso, porque eu falo assim, pô, se nós temos a maior representatividade, certo? De que essa soma de quase 60%, vamos pôr, você tá ligado? De negros, que é a soma de pretos e pardos, certo? Se nós temos essa maior representatividade, por que nós não estamos sendo representados e numericamente também lá na FGV, no sistema judiciário, na saúde? Nós não estamos. E dentro dos presídios nós estamos com esse número, mas esse número aí ele não é verídico, porque quando eu vou no socioeducativo fazer minha fala e eu chego lá, eu vejo em 30 adolescentes, 28 preto, você tá ligado que você vê pela cor, que não é só isso que traz, mas tá, a gente estão vendo claramente, e 2 brancos com o nariz assim. Ah, você tá com brincadeira, mano? Quem que tá lá? Você entendeu? Não, então, mas eu acho que pra gente ir além dos dados, porque os dados são claros, né? Sobre esse viés, são claros para quem quer ver. Então, não funciona. O que a gente pode pensar diferente disso? Tem muitas outras ferramentas que as pesquisas já demonstram que funcionam muito mais para prevenir crime, para prevenir violência, para diminuir reincidência. E tem uma coisa, eu também não vou entrar aqui, porque isso é polêmico, eu não vou me aprofundar aqui. Essa violência faz mal para quem aplica também. Então você tem um número aqui, se em algum momento a gente tiver cuidado e quiser olhar para isso, você tem um número aqui de policiais mortos em determinado período de tempo. E a quantidade... Não, então, você tem um número de policiais assassinados. Se você for atrás do número de policiais e agentes de segurança pública que se matam, os números chamam a atenção. Agora, mais do que isso, a porcentagem, a proporção de suicídio em meio a agentes de segurança pública é muito maior do que o número referente a esse dado para a população média. E tem estudos que demonstram o porquê ser violento faz mal para quem é violento. Porque nós, como seres humanos, biopsicologicamente, nós não fomos feitos para fazer mal para outros seres humanos. Nós fomos feitos para se conectar com outros seres humanos. Isso pede por uma exploração muito mais complexa e sofisticada, mas é algo que eu sempre gosto de trazer, porque ajuda a quebrar um desses pilares que sustentam culturalmente os discursos de violência institucional. O ser humano é naturalmente egoísta, naturalmente violento, você precisa de violência para poder gerir uma comunidade, para poder gerir a convivência entre seres humanos. E é esse o papel do Estado. Daí é isso, né? Então é esse o papel do Estado. Não é isso, né? Então convido todo mundo aí atrás aqui da Declaração de Sevilha sobre Violência de 1986, uma iniciativa da Unesco que demonstrou, com base em trabalhos de diversos cientistas, que não existe pré-determinação genética no ser humano para ele ser violento, não existe pré-determinação neurológica para o ser humano ser violento, não existe um favorecimento da seleção natural a comportamentos violentos. Tudo isso é crença, cara, é mito. Coisas que nós temos que procurar atrás. Agora, doutor, eles falam que em 1972, já no Canadá, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, já vinha a justiça restaurativa. Sendo que nós temos aqui no Brasil que os nossos próprios indígenas, eles já faziam, os caciques já faziam essa justiça restaurativa. E por que isso não é relevado hoje dentro dos nossos sistemas? Peraí que nós vamos trazer até junto com essa pergunta, porque a gente quer saber disso, mas eu quero perguntar para você, Cine, porque nós já estamos chegando nos nossos momentos finais também, né? Então o tempo vai passando, aqui o bate-papo fica da hora, se nós quiséssemos aqui, nós ficava 2, 3 horas no bate-papo. Mas eu queria perguntar para você, em cima de tudo que nós escutamos aqui, CDHD a gente vivemos essa superlotação dentro dos presídios, né? E a gente parar para pensar até como primeira frente, inclusive nós temos na nossa reunião que nós vamos fazer, tem que estar lá, viu, para contribuir com essa reunião, a gente pensar, você tá ligado, em curto prazo, mano, você tá ligado, na visão, nós não temos um ponto de vista, nós temos a vista do ponto, porque é nós que estamos lá, nossos filhos, nosso neto. O que você acha que poderia diminuir, você tá ligado, essa ascensão desse encarceramento que vem vindo e vai aumentar muito mais agora com essas leis aprovadas por um Senado aí fascista, né? Então, Monteiro, a grande dificuldade é nós termos espaço de voz. Além do espaço de voz, nós temos que termos pessoas dentro, sabe, do Supremo Tribunal, dentro dos tribunais de justiça, para que eles também tenham essa abertura dessa mudança e transformação de mentalidade.
porque traz uma mentalidade cauterizada, como o Dr. Luiz mesmo mencionou, que eles não dão espaço para mudança. Por isso que lá fora o Brasil é visto como um país de impunidade. Entendeu? E mais condenatório. Que a justiça restaurativa, quando faz o encontro da vítima e do agressor, vamos falar assim, o reconciliador, naquele momento, ele não pode tratar o agressor naquele momento ali, trazendo como justiça, mas sim como conciliação. Então, a mentalidade também da sociedade tem que mudar. O desembargador Dr. Antônio Carlos Malheiros, ele me fala uma vez que naquele dia do massacre do Carandiru de 1992, ele estava indo para a casa de detenção e ele pegou um táxi, porque ele estava numa audiência. Quando ele saiu, aí falaram para ele já pegou um táxi para ir para a casa de detenção. Mas quando ele pegou o táxi, o próprio taxista falou assim, nossa, eles falaram que morreram quase mais de 100 pessoas, eles deviam ter exterminado todos. Quer dizer, a sociedade também tem uma mentalidade diferenciada, entendeu? Dessa luta que nós estamos tendo e vamos continuar tendo e vamos morrer lutando, entendeu? Para querer o melhor para a nossa sociedade, para aqueles que estão encarcerados, para que haja novas políticas públicas. Mas eu percebo que eu fui até num estado, que eu não vou nem citar o nome da pessoa que era o governador lá, mas lá no estado do Maranhão, que eu vi diversos programas que ele fez de humanização dentro do sistema carcerário e que dava certo. Flávio Dino, é ele mesmo, entendeu? E aí eu vi que lá, oficinas nos presídios femininos, as mulheres com o polo moda faziam uniformes para as crianças das creches, das escolas, fazia para os agentes penitenciários, para os servidores públicos, entendeu? O outro presídio feminino, que era pessoas não faccionadas, o que acontece? Eles faziam panificação e confeitaria, eles faziam alimentação das crianças das creches, das escolas, dos agentes penitenciários, dos servidores públicos. Olha quanto que esse governador, ele economizou, meu irmão, do dinheiro público. Você está entendendo? E investiu. Sendo que hoje nós temos ao contrário. Uma canetada do deputado, de um senador, de um vereador, de um prefeito, meu irmão, podia mudar a vida de diversas pessoas, desde encarcerar essa massa carcerária que nós vemos hoje, com desvio, com essa corrupção. Então, sabe, eu acho que a gente tem que se levar essas informações também para a sociedade, para que haja essa mudança também dentro da sociedade, até mesmo para a justiça restaurativa também, né? Para a sociedade também ter o conhecimento dessas verdades, que muitos deles, se nós formos falando de justiça restaurativa lá na periferia onde eu moro, eles não têm nem conhecimento disso. Você está entendendo? E aí eu acho que é nós que temos e que passamos por todas essas circunstâncias que nós passamos do massacre Carandiru, que nós vimos a superlotação, que vimos a discriminação, que vimos o racismo imperar, que temos esses números como Itacica, como o Dr. Luiz fala aqui, da massa carcerária ser a maioria negro. Você está entendendo? Essas verdades, sabe? A gente lutar por isso, para criar novas políticas públicas, para nós não termos mais um outro episódio como aquele do massacre do Carandiru. Na época do Bolsonaro mesmo, eu vi alguns deputados do PL que eles se juntaram e queria absolver os policiais que assassinaram naquele genocídio do massacre do Carandiru, entendeu? Mas ele fez o quê? Que depois daquele episódio do massacre do Carandiru, aumentou muito mais o índice de rebeliões nos presídios. Só que ele esqueceu que no massacre do Carandiru, quem entrou para assassinar os presos foi o próprio Estado. Entendeu? Os outros episódios que aconteceu que eles estavam alegando, foram briga de facções. Não foi o Estado que entrou para matar. Foi as próprias facções que se confrontaram entre elas mesmas, que houve diversos assassinatos. Então, você percebe que sempre é o Estado passando a gente sempre por errado, até mesmo nós que sofremos aquela carnificina do massacre Carandiru, porque aquilo eu só tinha visto, não comparando, né, mas em Auschwitz, em Camboja. Eu só tinha visto aquilo em livro. É o Estado sendo o Estado, né? E como nós vamos caminhando para o final, eu gostaria de perguntar para você, doutor Luiz, o seguinte, qual seria uma política pública eficaz, né, que poderia ser feita, ou até pela justiça restaurativa mesmo, nem sei se ela é uma política pública, acredito que não, porque a gente não estamos vendo ninguém se manifestando, mas como poderia ter essa diminuição, né, a curto prazo, a curto e a médio no máximo, para que a gente pudesse diminuir essa reincidência e essa população, né, que está dentro dos presídios. Eu acho que de forma imediata e a curto prazo, cara, quanto menos violência a gente inserir em qualquer tipo de contexto conflitivo, melhor. Né? A gente não pode confundir violência com necessidade de tomada de providência. Providências precisam ser tomadas, cara. Acontece algum tipo de conflito, algum tipo de violência mesmo.
Precisa haver uma contenção, uma atenção para lidar com aquele conflito. A justiça restaurativa, cara, ela é uma possibilidade muito boa, ela é viável, ela é comprovadamente eficaz para diminuir reincidência, principalmente em crimes graves, e principalmente para prover para as pessoas satisfação em situações em que elas estão envolvidas com algum tipo de conflito e algum tipo de desalento. Então, o sistema ele funciona como? Acontece algum conflito, quando ele chega no sistema, que lei foi desrespeitada? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quem desrespeitou a lei? E qual que é a pena que essa pessoa merece? Esse é como o sistema, é o padrão do sistema. Você deixa de fora a comunidade, deixa de fora a vítima, deixa de fora outras pessoas afetadas pelas consequências muitas vezes maléficas e deletérias de um conflito. Justiça restaurativa olha para um outro lado, porque qual que é a ideia de restauração por parte dessa palavra restaurativa? É conceber, e rapidamente vou tocar no que o Sidney trouxe aqui, o pastor Sidney trouxe sobre culturas indígenas, é olhar para situações conflitivas como algo que diz respeito à nossa qualidade de convivência, e não como algo que diz respeito à individualidade maléfica de uma pessoa só, porque não existe individualismo, isso também é uma construção na qual está baseado todas essas referências culturais, institucionais e estruturais, como o sistema de justiça, né, de separar, porque é isso, a gente olha a coisa na superfície, pega a pessoa que fez a coisa errada, né, extirpa ela do convívio. Só que a nossa realidade ela é interativa, né? Tudo afeta tudo. E essa visão sistêmica é o que inspira a justiça restaurativa. E essa visão sistêmica convida as pessoas, num determinado contexto convivencial, a olhar de forma corresponsável ao que aconteceu. Isso não é problema dele, ou não é problema dela, ou daquele lugar que está longe de mim. Não, isso faz parte desse lugar em que eu convivo, e eu preciso perceber que papel eu tenho para ajudar a melhorar as coisas. Então, a justiça restaurativa, então qual que é a qualidade dessa restauração? É de restauração de relação, de qualidade de relação. Eu olho para o que aconteceu e mudo as perguntas. Quem que sofreu com as consequências do que aconteceu? O que essa pessoa precisa? Quais são as necessidades dela? Quem são as pessoas responsáveis em se engajar, né, pelo que aconteceu e se engajar por respostas que tragam algum tipo de alento, né, para essas pessoas viverem bem. E aí você abre um espaço para que essas pessoas participem com a utilização de outras ferramentas dialógicas, participativas, para que, em primeiro lugar, essas necessidades humanas sejam trazidas e um senso de responsabilidade efetivo e genuíno seja trabalhado. Cara, o sistema de justiça ele faz tudo menos convidar as pessoas a se responsabilizar. E eu falo isso com a minha experiência de advogado criminal. Acho que foi uma vez que um cara, eu conversando com ele, eu falei assim, não, eu quero confessar o que aconteceu aqui. E ele falou isso, cara, foi um ensinamento para mim. Ele falou, eu quero fazer isso porque eu vou me sentir mais livre e mais leve. Não aguento carregar esse peso comigo. O sistema de justiça não dá essa opção para a pessoa. Ela nem se dá a chance de refletir sobre isso. E esse lugar de responsabilização faz eu me engajar com um movimento de olhar para dentro de mim para saber melhor o que aconteceu, o porquê de certas coisas e como lidar com esses porquês. Porque é a partir desse entendimento que a gente vai ter uma percepção melhor para que certos padrões não se repitam, para que certos comportamentos destrutivos não aconteçam. Não pela imposição de uma autoridade, falando, você está errado, viu? Nós vamos humilhar você, envergonhar você, carimbar você para o resto da sua vida e te extirpar do convívio normal da sociedade. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, a justiça restaurativa ela convida a esse movimento participativo e com um olhar, aí você depende um pouco, porque essa é a minha visão de justiça restaurativa e são muitas as visões. Você percebendo isso como uma oportunidade para a transformação do sistema e das estruturas. Porque se a gente faz funcionar diferente com essa oportunidade específica aqui, para isso continuar acontecendo de forma sustentável, a gente precisa olhar para as estruturas e para os mecanismos que vão começar a oferecer isso com mais frequência. É aí a ideia de política pública, que a gente ainda está engasgando, mas precisa acontecer. E política pública não só para fazer com que o sistema, ele mesmo, ofereça oportunidades para a realização da justiça restaurativa. Então, em cima disso mesmo, como nós, meros humanos, fazemos com que isso... A gente já faz. Olha todo mundo que está ouvindo a gente. Perceba qual que é a realidade, com todos os desafios que eu nem consigo fazer ideia, homem branco privilegiado que eu sou, com todos os desafios que você
e que várias pessoas vivenciam na realidade brasileira. Mesmo assim, olha para sua vivência, para sua história de vida, para o seu dia, para o dia que você viveu. Ele é pautado por experiências de violência na interação que você tem com as pessoas. É isso que te inspira? É isso que te proporciona aprendizados que você traz como valorosos para a sua vida? Ou são gestos de carinho, de cordialidade, de apoio, de suporte que você recebe na sua família, na sua comunidade, que te fazem seguir em frente e ter um mínimo, né, de alento para dormir e acordar no próximo dia? É isso que alimenta a gente, cara, e já está presente. Então, muito rapidamente, para honrar o que foi trazido aqui pelo pastor Sidney, a literatura que chega aqui no Brasil para falar de justiça restaurativa é uma tradução do que acontece nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Que bom, que bacana essa oportunidade. É o que me inspirou, é o que me deu oportunidade para me aprofundar em justiça restaurativa. Só que a gente precisa olhar para esse terreiro nosso brasileiro e para os ensinamentos e sabedorias valiosíssimas que a gente tem aqui. Porque essa literatura estrangeira fala, a gente se inspira em saberes indígenas e ancestrais, da Nova Zelândia, da Austrália, por que não dizer da Europa, dos indígenas norte-americanos. Mas e a sabedoria e os ensinamentos que a gente pode usufruir desses contextos culturais e comunitários indígenas, né, brasileiros, que mostram como é importante a gente cuidar de comunidade, como é importante a gente olhar para conflito a partir de um lugar de corresponsabilidade, como é importante cuidar disso tudo olhando para as humanidades e para as necessidades que estão presentes e que pedem por serem cuidadas. Né? Se a gente for atrás, a gente vai achar muitos bons exemplos. E muito cuidado para não romantizar, né? Porque vai ter coisa que eu, do meu lugar ocidentalizado aqui, né, de me basear na cultura europeia como sendo a ideal, vou olhar para uma prática indígena e falar, não, isso daqui está errado, não é melhor. A gente precisa também saber se desconstruir e respeitar os significados e as práticas e os saberes que fazem sentido para aquele contexto. Mas se a gente, de forma genuína e sincera, se dispuser ao estabelecimento de um diálogo, vão ser muitos os aprendizados, e muitos necessários, porque é o que a gente precisa fazer aqui no Brasil para pensar uma justiça restaurativa para o contexto brasileiro. Então, eu não tenho como fechar minha fala, mas eu falo para você, Maurício, dos aspectos mais inspiradores de poder ter te conhecido e poder ter tido uma oportunidade de refletir com mais cuidado e talvez com mais sobriedade sobre o que aconteceu em 1992, nesse massacre do Carandiru, foi numa mesa que eu fui convidado a participar em 2022, nesse evento da OAB, para honrar os 30 anos do massacre, foi olhar para o cabimento da justiça restaurativa, não só como política pública, para pensarmos a transformação desse sistema que só prende, que só humilha, que só violenta e faz isso de uma maneira muito discriminatória, com base em discursos racistas, em cultura racista, de diferença de gênero, de diferença socioeconômica, de diferença étnica. A justiça restaurativa é uma possibilidade. Agora, uma grande possibilidade, todo mundo, se a gente quiser se engajar com isso mesmo. O que aconteceu em 92 pode ser cuidado e abordado sob uma perspectiva restaurativa. Né? As vítimas, os familiares, a problematização de como funciona esse sistema, que legitima a morte dentro do presídio, aqui ó, no papel, a gente tem aqui, ó, 2023, 390 assassinatos no sistema penitenciário no ano passado. É mais de uma pessoa assassinada por dia no sistema carcerário. Os números de letalidade policial são estarrecedores, cara. No Brasil morre mais de 6 mil pessoas todo ano assassinadas pela polícia. Mais do que as guerras somadas, irmão. Mais do que as guerras somadas. Isso é uma lógica bélica, uma lógica de extermínio. E que precisa ser. É inadmissível, porque não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém. Então, a justiça restaurativa, para além, eu termino minha fala aqui, para além de uma técnica nova, inovadora, e tem sim algo de novo nisso, mas acho que mais do que algo de novo como inédito, tem algo de novo como resultado de um resgate que a gente faz para a nossa natureza humana, de como a gente tem um histórico, se a gente procurar a gente vai achar, como espécie nesse planeta, a gente tem um histórico, a gente tem muitos ensinamentos e saberes, e para mim, vocês dois, eu falo isso sem exagero nenhum, vocês são referência e fontes de inspiração inestimável e servem como um exemplo enorme de como isso acontece. A gente precisa resgatar em nós, na nossa humanidade, na nossa história, como que a gente desenvolveu formas de conviver de forma criativa, de conviver de forma saudável,
aprendendo com os conflitos que a gente vivencia. Lógico que atualmente a gente vive um nível de complexidade que a gente nunca talvez tenha vivido como espécie humana. Mas isso não significa que a gente deve abandonar e desistir da nossa humanidade. E acho que a justiça restaurativa é um convite para isso, né? Com todos os desafios que isso traz, mas é um convite para isso. É possível, muitos desafios, mas é possível, para não dizer necessário. Doutor Luiz, dando continuidade só um pouco nessa fala sua, com a permissão do Monteiro, o doutor Malheiros, ele falou para mim assim, uma certa ocasião, porque eu andei com ele 20 anos. Eu dei palestra na PUC, USP, Padre Anchieta, Rio Branco, FATEC, e ele falava, Sidney, sabe como que a gente vai conseguir não ter mais o episódio do massacre do Carandiru de 1992? Eu falei, como, doutor? Assim, se nós conseguir fazer com que a justiça restaurativa seja o laboratório dentro das próprias escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, entendeu? Fazendo com que esse laboratório funcione para que o Estado venha reconhecer e venha implantar dentro do sistema carcerário e a sociedade venha ser conhecedora disso. Amém. Seria uma boa, né? Seria uma boa. Ele morreu com isso aí debaixo do braço. São muitas as iniciativas nesse sentido, mas de novo, isso precisa ser implementado com mais força e de um lugar de apropriação comunitária, né? Porque a gente teve ano passado uma coisa que, com a sua valia, mas para mim merece uma crítica, do Poder Judiciário falar, hoje, 2023 é o ano da justiça restaurativa nas escolas. Que o judiciário participe mesmo disso. Mas acho que não cabe só o judiciário falar, não, é o ano de justiça restaurativa. As escolas precisam fazer isso, as comunidades precisam fazer isso. Nós, participar, pais, criar, pais, mães, familiares, jovens, cara, juventude desse ensino médio brasileiro, acho que tem um potencial transformador. Enorme. Isso eu vi esses dias aí nas minhas falas, aí a gente vê que é o futuro. É o futuro, cara. É o futuro, eu acredito nele, esse jovem. Mas nós temos dificuldade, às vezes, de ter a educação para o autista, né? Para o portador de necessidade especial ter acessibilidade. Mas, bom, o negócio é o seguinte, caras. Rapaziada, galera, aí o tempo tá passando, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã, nosso papo se estende até pro churrasco, pro barzinho, nós tomando aquela cervejinha que nós gostamos. Mas nós vamos terminando, né, até pelo tempo. Eu quero agradecer aqui a equipe técnica aqui da Casa de Cultura de Osasco, Tony, aqui. Qual que é o seu nome, menina? A Fernanda, o William. Fábrica de Cultura, né? Porque a Casa de Cultura os caras fecharam, né? E será que aqui é a próxima da lista? Por isso que a gente já tá até confundindo já, né? Porque a gente tá tendo um estado que infelizmente ele, né, meu, puta que pariu, ele vem numa contramão, né, de uma realidade que é a do conhecimento, né? E então a gente tem que parar para pensar um pouco, mas tá. Essa Fábrica de Cultura que foi muito importante para nós aqui. Agradecer o pessoal, né, do Fundo Brasil que nos proporciona e o pessoal do IREC, Instituto Resgata Cidadão, né, mano, que é uma ONG que ela tá por trás do Memórias Carandiru, que é um grupo de pessoas que traz o resgate, o apagamento dessa história sobre a Casa de Detenção de São Paulo. É um apagamento que o Estado traz proporcional para que as pessoas esqueçam aquela história e aconteça tudo novamente e a sua responsabilidade seja apagada em cima daqueles acontecimentos, né? Então o objetivo nosso mesmo é a gente pensar, né, nessa reincidência e nesse subencarceramento, né? Então, o podcast, né, que o Cola na Grade, os caras deu risada porque eles lembram o nome, né? O Cola na Grade vai terminando. Teremos mais 3, né, com temas diferentes e vão chegar e eu peço para que vocês estejam conosco, né? E aqui nós termina mandando esse abraço para todos e todas e todos que estão escutando. É isso. Compartilhem, né, repassem, porque, ó, o pessoal lá do Prisioneiro 84, eu quero ver, mano, tô ligado que a minha galera ali, ela gosta desse bate-papo aqui, que é super instrutivo, né, então vamos repassar, vamos passar pra galera aí, pra que todos, né, meu, tenham esse entendimento, porque qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é o quê? Diminuir essa violência, mano, é isso. Acabar seria uma coisa muito grande, né? Mas se a gente já diminuir, já estiver mitigando, porra, né? Nossos netos, nossos filhos terão uma vida melhor. E é isso então. Tamo junto.